Olá, cursista, tudo bem? Vamos falar um pouco aqui sobre frequência, tá? A frequência, ela é o registro das quantidades das informações da minha variável. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma fonte que ela tem a idade e a frequência de pessoas nessas idades. Então, esse tipo de frequência aqui, ela é chamada de frequência pontual porque eu tenho um ponto, certo? E esse ponto ele corresponde essa variável aleatória vai corresponder a um ponto, e esse ponto tem um valor ou uma classificação, no caso, como a gente está trabalhando com números valores, tá? E a gente tem a frequência. A frequência é a quantidade de vezes que se repetiu. Então, eu tenho pessoas com 20 anos, e eu tenho 3 pessoas com essa idade. Então, eu tenho a minha variável aleatória é a idade, tá? E aqui, o segundo resultado dentro da minha variável aleatória, 21 anos, eu tenho 2 pessoas, 22, 4 pessoas e por aí vai, tá? Então eu tenho aqui, ó, por exemplo, ó, eu tenho 2 pessoas com 40 anos, eu tenho 4 pessoas com 45, uma pessoa com 31 anos. Então essas frequências aqui são pontuais. A forma de se calcular os valores dela é simplesmente somando as quantidades e tirando as médias. Então eu teria que somar aqui, ó, 20, 20, 20, depois 21 mais 21, depois 22 mais 22 mais 22 mais 22, e assim sucessivamente. E depois só somar e dividir pela quantidade. Aqui, ó, eu tenho 3, 5, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 34, 35, 37, 40, 41, 42, 46, 48, 49, 50, 51 pessoas participando. Então, esse aqui é o meu famoso N amostral, tá? Bom, desse formato aqui é o formato pontual, mas eu poderia pegar essas mesmas informações, como elas estão muito compridas, muito grandes, e resumir elas nesse tipo de frequência, de tabela, que nós chamamos tabela em intervalos de classes, tá? Essa classe aqui, ó, a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 classes. Então eu dividi as minhas informações em 8 classes. E aí eu tenho, ó, isso aqui, ó, é o intervalo da minha classe. Ela analisa de 20 anos. Por que que eu tenho esse símbolo aqui, ó? Porque quando eu tiver essa barra à esquerda e esse traço aqui sem barra do lado direito, quer dizer que é fechado. Então, ó, fechado em 20, aberto em 24. Lá na frente, vocês vão ver uma coisa que é a probabilidade, que vai ser muito utilizado esse tipo de informação. Aqui, nesse momento, quer dizer isso. Ó. Matematicamente, são pessoas que eu estou analisando com a idade de 20 anos para cima até menos que 24 anos. Não estou analisando em 24, estou analisando menos que 24 anos. Então, eu tenho 12 pessoas que se encaixam aqui dentro, tá? Nesse outro aqui lance, ó, eu tenho, ó, fechado à esquerda, ou seja, fechado em 24, ou seja, maior idades com igual ou superior a 24 anos, e aberto em 28 anos, ou seja, pessoas com menos de 28 anos. Então eu tenho 6 pessoas. Do mesmo jeito aqui. Agora imagine, e se eu tivesse isso aqui, ó, o tipo de fechamento do intervalo. Então eu poderia ter assim, ó, fechado, fechado, de 20 a 24. Então, fechado, fechado é menor igual, idade. E aqui a gente inclui o 24, do 20 até o 24 fechado. Aí, se você está pensando, mas e se fosse desse jeito? Poderia ser também, ó. Então, eu teria, ó, pessoas maiores que 20 anos, com a idade maior que 20 anos, com até o máximo de 24 anos. Eu poderia ter desse jeito aqui, ó, de 20 a 24? Poderia fazer também. Então, nesse caso, seria pessoas com idade superior a 20 e menos que 24. Percebam, o 20 e o 24 não entram. Então, entre o 21, o 22 e o 23. Certo? Ok? Então, isso aqui é o tipo de expressão da minha classe, tá? Eu tenho aqui as minhas frequências. Isso aqui, ó, que a gente está chamando aqui, ó, à esquerda, isso aqui é o limite inferior da minha classe. E esse aqui é o limite superior da minha classe. Então, quando a gente expressa dessa forma, a gente simplesmente, agora para calcular a média, a gente não pode mais calcular a média simplesmente somando as frequências e dividindo pela quantidade. Vão ter fórmulas específicas. Tá? Então, tudo isso aqui muda.
Aqui eu ainda poderia analisar a amplitude da minha classe. Então, qual é a minha amplitude aqui nesse caso aqui, ó? De 20 a 24. Então, a minha amplitude ela é 4, mas é a amplitude da classe, tá? E a amplitude aqui também é 4, 4, 4, 4, 4, 4 e 4. Esse mesmo resultado aqui, eu poderia expressar ele através dessas amplitudes e calcular o ponto médio. Então, o ponto médio, o que é o ponto médio? É o ponto do meio de uma classe. Então, se eu falar para você aqui, ó, em xi, eu estou falando x da primeira classe. Então, aqui seria 22, aqui seria 26, porque, ó, veja, é a soma de 20 com 24 dividido por 2. Então, dá 44 dividido por 2, 22. Nesse caso, ó, 24 mais 28 dá 52. Então, vai dar 26, é o ponto do meio. Aqui, o ponto do meio seria o 30. Aqui, 34, 38, 42, 46 e 50, tá? Lembrando que isso aqui é o ponto médio, não quer dizer que isso aqui, o x, que vai existir obrigatoriamente entre essas 12 pessoas, uma pessoa com 22 anos. Isso é só uma referência estatística que a gente vai usar para o cálculo da nossa média. Então, como é que a gente calcularia a nossa média? A nossa média para intervalos na forma de classe, com limite de classe, com tudo mais, limite superior e inferior, então seria, ó, 22 vezes 12 mais 26 vezes 6, que é essa quantidade aqui, ó, esse vezes esse vezes esse. E eu faria isso aqui até o final. Então, ó, seria, ó, reticências, vou pegar aqui, ó, o último aqui, ó, seria, ó, 2 vezes 50. Tudo isso aqui, ó, dividido pela quantidade de pessoas que estão envolvidas aqui. Então, conferindo, ó, eu tenho 18, depois eu tenho 24, 30, 34, 40, 48 e aqui, ó, 50. Então, eu tenho 50 pessoas envolvidas. Nesse caso, a minha média ela vai dar, ó, em cima, daria no numerador 1.676, embaixo que é 50, que dá 33,52 anos. Então, essa é a minha média do banco de dados. Não quer dizer que quando eu analisar da forma original vai dar a mesma média, mas isso aqui é uma especulação, tá bom? Então, para esse momento, a gente está falando aqui sobre a média. Esse vídeo vai ficar postado e a gente vai colocar mais sequências para o cálculo da variância, para o cálculo da moda, porque não vão seguir os mesmos padrões, tá? Vão acompanhando aí nos slides as fórmulas, tá bom? E os vídeos que eu vou botando no ambiente. Obrigado.